Hoje, após o jogo entre Deportivo de La Coruña e Real Madrid, o internacional português falou sobre o Barcelona e explicou por que decidiu trocar o Manchester City pelo Real Madrid em vez de aceitar a possibilidade de representar o clube catalão. E olha, considerando toda a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, a declaração de Bernardo ganhou ainda mais peso. Você não vai acreditar no que Bernardo Silva disse sobre o Barcelona? Então fique até o final porque essa declaração promete dar muito o que falar. Antes de entrarmos nessa declaração de Bernardo Silva, vamos falar de uma situação que está deixando o mercado do Barcelona cada vez mais quente. Julián Álvares continua sendo o grande sonho do clube catalão para o ataque, mas a situação com o Atlético de Madrid está ficando cada vez mais complicada. Hoje, o atacante argentino finalmente teve a conversa que tanto esperava com Diego Simeone, antes do treinamento do Atlético, depois de voltar das férias. Segundo as informações mais recentes, Álvares voltou a deixar claro ao treinador que deseja deixar o clube e buscar uma nova etapa na carreira, com o Barcelona aparecendo como seu destino preferido. O problema é que Simeone não apresentou a resposta que o jogador esperava. O treinador reiterou a posição do Atlético e deixou claro que o clube não pretende simplesmente abrir mão de um dos seus principais jogadores. A situação ficou ainda mais tensa porque o Barcelona continua trabalhando para encontrar uma maneira de contratar o argentino e vê nele o reforço ideal para o ataque. E agora a tensão aumentou ainda mais. Julián Álvares e seu entorno estariam frustrados com a postura de Simeone e continuam pressionando para que a situação seja resolvida. O atacante esperava que a conversa com o treinador pudesse abrir algum caminho para uma saída, mas a posição do Atlético permanece extremamente firme. O clube madrilenho considera Julián uma peça fundamental para o projeto e não quer facilitar uma transferência para um rival direto como o Barcelona. Ao mesmo tempo, o Barça continua interessado e pode voltar a melhorar sua proposta para tentar convencer o Atlético a negociar. O grande trunfo do Barcelona é justamente a vontade do jogador, que continua interessado em uma mudança para o Camp Nou. Se Álvares continuar pressionando internamente e deixando clara sua preferência, a diretoria catalã acredita que poderá aumentar a pressão sobre o Atlético. Por enquanto, porém, o clube de Madrid continua resistindo e o caso promete se transformar em uma das grandes novelas deste mercado. Agora vamos para a notícia que realmente chamou a atenção. Hoje, depois do jogo entre Deportivo de La Coruña e Real Madrid, Bernardo Silva foi questionado sobre sua decisão de deixar o Manchester City e escolher o Real Madrid em vez do Barcelona. O português explicou que, quando recebeu a oportunidade de representar o clube merengue, simplesmente não conseguiu ignorar o peso daquela camisa. Bernardo afirmou que considera o Real Madrid o melhor clube da história do futebol e que a dimensão histórica da instituição teve um papel fundamental na sua escolha. Para o meia português, existe algo diferente em jogar pelo Real Madrid, principalmente pela pressão constante para conquistar títulos e pela expectativa de competir todos os anos pelos maiores troféus da Europa. Bernardo também destacou a ambição do projeto madridista e explicou que queria viver uma nova experiência depois de vários anos no futebol inglês. Além do aspecto esportivo, a possibilidade de ficar geograficamente mais perto de Portugal e da própria família também pesou bastante. Depois de tantos anos vivendo na Inglaterra, o português enxergou a mudança para Madrid como uma oportunidade de continuar atuando no mais alto nível e, ao mesmo tempo, ficar mais próximo de casa. Mas um dos pontos mais interessantes da declaração de Bernardo Silva foi a influência de José Mourinho. O português explicou que o fato de Mourinho também ser português e conhecer profundamente o futebol espanhol foi outro fator importante na sua decisão. Bernardo sempre admirou a trajetória de grandes jogadores portugueses que passaram pelo Real Madrid e a possibilidade de fazer parte dessa história tornou a escolha ainda mais especial. Sobre o Barcelona, o meia foi respeitoso e reconheceu que o clube catalão também é uma das maiores instituições do futebol mundial, mas o interesse do Barça acabou não sendo suficiente para convencê-lo. Para Bernardo, o projeto do Real Madrid oferecia a combinação perfeita entre história, ambição esportiva, possibilidade de conquistar grandes títulos e proximidade com Portugal. No fim, o português deixou claro que não hesitou quando surgiu a oportunidade de vestir a camisa merengue. Para ele, era a melhor escolha possível para esta nova etapa da carreira, mesmo com o Barcelona também demonstrando interesse em sua contratação. E aí, o que você achou dessas notícias? Você acredita que Julián Álvares ainda conseguirá deixar o Atlético de Madrid para jogar pelo Barcelona? E o que pensa das declarações de Bernardo Silva sobre escolher o Real Madrid em vez do Barça? Você acha que o português teria tomado a decisão certa ao escolher o clube merengue? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as notícias do Barça, do mercado de transferências e do futebol mundial.